o melhor sistema de poder dos Battle Shonens. É assim que muita gente se refere ao Nen em Hunter x Hunter, e com muita justiça. Mas é justamente toda essa complexidade do Nen que faz com que seja praticamente impossível ranquear quem é o mais forte em Hunter x Hunter. Mas como eu não costumo fugir de desafios, hoje trago para vocês uma lista com os 10 personagens mais fortes de Hunter x Hunter. Criando algumas regras para esse top 10 não virar bagunça, é bom deixar claro que eu vou considerar todos os feitos e os personagens atualmente do mangá. O segundo ponto ou segunda regra é que eu vou fazer uma média entre citações, feitos e possibilidades desse personagem para incluí-lo no top 10. Mas mesmo assim, esse vídeo não terá tantos spoilers assim no mangá, por mais que tenha um ou outro. E para finalizar o nosso livro de regras, eu só vou considerar personagens que estão vivos atualmente em Hunter x Hunter, e eu também vou considerar alguns personagens que não têm tantas informações ou feitos assim, mas as poucas informações e feitos que aparecem na história colocam esse personagem em um patamar muito alto. E só um adendo, pessoal, que eu percebi agora fazendo a edição desse vídeo é que eu não citei algo muito importante. Eu estou considerando combatentes 1 contra 1, e é justamente por isso que a personagem Nanika, que não é uma combatente, não vai aparecer. E no 10º lugar vem Hisoka. Sim, eu sei que já tem muita criança de colo correndo e chorando. Eu vi criança de colo correndo. Mas eu vou explicar pra vocês. Hisoka, na minha humilde opinião, tem o maior QI de batalha que já foi presenciado em Hunter x Hunter. Isso demonstrado na sua luta contra o Chrollo. E obviamente ele fisicamente é um monstro. Mas apesar da sua habilidade ter propriedades de goma e borracha, justamente nessa luta contra o Chrollo, fica um pouco evidente que a Banjigan tem algumas limitações bastante interessantes em combate. E apesar de Hisoka extrair o máximo da Banjigan, quando ele está diante de um personagem que tem uma habilidade como a de Chrollo, fica evidente que a Banjigan se vê pequena. Ainda assim, Hisoka foi a régua de poder de Hunter x Hunter por muitos anos. E mesmo aparecendo uma centena de personagens novos na história de Hunter x Hunter, Hisoka ainda consegue se manter no top 10. E por mais loucura que pareça, se você olhar bem atentamente Hisoka na história de Hunter x Hunter, com exceção da sua luta contra Castro, que parecia ser realmente um rival à altura, em todas as situações Hisoka só ganhou de personagens que eram mais fracos que ele. E quando finalmente ele enfrentou o Chrollo, ele tomou um cacete. Em 9º lugar vem Kurapika. E agora as crianças de colo que estavam correndo e chorando estão correndo até mim para me sentar a porrada. Mas apesar de parecer loucura colocar Kurapika na frente de Hisoka, a verdade é que no arco atual do mangá temos muita informação sobre Hisoka, e principalmente algo que vai se repetir nessa lista, tem muita informação que está debaixo do nosso nariz e muita gente não percebe. Nesse arco atual, Kurapika demonstra ter uma inteligência muito acima da média. Mesmo sendo o guarda do príncipe mais fraco de todos, ele consegue nivelar o jogo através da sua inteligência. Em combate, Kurapika é muito absurdo. Vale lembrar que sua luta contra o Voguin, até a parte onde ele utiliza a corrente, Kurapika estava na vantagem, e ele mesmo diz que escolheu o Voguin como um teste para as correntes. E principalmente o que é definitivo para colocar Kurapika à frente de Hisoka para mim, a sua habilidade Emperor Time. O Emperor Time, além de tudo que ele já faz, que é transformar Kurapika em um especialista, ele ainda faz com que Kurapika, durante as batalhas, consiga trocar de categoria de Nen. E se você parar para pensar um segundo a respeito disso, isso é completamente insano, algo que até o próprio Voguin ressalta nessa luta. E sendo bem sincero, Kurapika não está mais acima dessa lista porque ele é muito novo. E eu acredito que QI de batalha em Hunter x Hunter é uma mistura de muita inteligência, algo que o Kurapika tem, mas também de muita experiência, algo que o Kurapika ainda não tem. Mas dito isso, na minha opinião, o Emperor Time é a habilidade mais poderosa em batalha de Hunter x Hunter.
Em oitavo lugar vem o príncipe Benjamin Roiguo. A galera tem um tesão absurdo no quarto príncipe de Kakin de Serdonihi e acaba esquecendo que a obra já deixou clara que o príncipe mais poderoso de Kakin é o primeiro príncipe Benjamin. Sobre a força desse amontoado de músculos, seria redundante falar sobre isso, já que a apresentação desse energúmeno é dando um mata-leão num leão, pô. E sobre as habilidades, eu costumo dizer que existe uma categoria de habilidade em Hunter x Hunter que se chama poderes que podem sair da bunda. E é exatamente nessa categoria que se encontra Benjamin. A habilidade Benjamin Button de Benjamin herda os poderes dos seus guardas que morreram. Sendo assim, além de ser essa montanha de músculos, Benjamin tem acesso a uma infinidade de possibilidades com essas habilidades dos seus guardas. Vale lembrar que durante a história vemos algumas habilidades e elas são completamente quebradas. Em sétimo lugar, Chrollo. E falando de habilidades que são tiradas da onde o sol não bate, esse aqui é sem sombra de dúvidas o campeão. Chrollo em batalha tem um dos maiores feitos de Hunter x Hunter, provavelmente o maior feito de algum personagem que está vivo. Chrollo tancou Silva e Zeno Zoldyck em uma batalha de 2 contra 1. E depois, sabendo de todas as informações que temos a respeito do Zeno e desconsiderando o bucha do Silva, só dele ter conseguido manter o 1 contra 1 contra o Zeno já é um feito muito absurdo. E se você está esperando o Silva aparecer nessa lista, você provavelmente não acompanha o canal Nerdlane, já que aqui eu provei cientificamente, utilizando o almanaque do Togashi, conhecido como mangá, que Silva, na sua única luta importante na obra toda, não faz porra nenhuma. Muita gente acredita que Chrollo tem o maior QI de todos os personagens de Hunter x Hunter, e eu não discordo disso. Apesar de eu achar que Hisoka e Kurapika estão muito próximos de Chrollo, e Jin provavelmente está acima, mas ainda assim estar no top dos mais inteligentes já é um grande feito de Chrollo. Mas sem sombra de dúvidas, o grande poder desse personagem é o seu livro, que pode existir qualquer tipo de habilidade lá dentro que nunca saberemos. Além disso, recentemente Chrollo aprimorou suas capacidades com o livro, e agora ele pode utilizar uma habilidade com o livro fechado, ou ele pode utilizar 2 habilidades ao mesmo tempo. Em sexto lugar, Botobai Gigante. Eu não vou mentir, esse personagem aqui é um achismo meu e um palpite aqui do Nerdlane. Não existem muitas informações sobre esse personagem, mas assim como eu já citei no início do vídeo, as poucas informações que tem a respeito desse personagem colocam ele em um patamar muito acima do que estamos acostumados. A começar que ele é um zodíaco, mas ele não é só um zodíaco. Botobai é o zodíaco responsável pela defesa da Associação Hunter, e no arco atual é o responsável pela defesa da Associação Hunter no navio baleia. Vale lembrar que quem escolheu a dedo os membros do zodíaco foi Isaac Netero. E será que Netero nomearia um zodíaco como o dragão e colocaria ele responsável pela defesa da Associação Hunter se ele não fosse um monstro no mundo de Hunter x Hunter? Então, na minha opinião, essa informação por si só, aliado com sua aparência assustadora, faz com que Botobai Gigante, o Zodíaco do Dragão, seja para mim um dos personagens mais fortes atualmente em Hunter x Hunter. E provavelmente ele está naquela lista de 5 usuários de NEM que Netero falou para Bisque. Em quinto lugar, Zeno Zoldyck. Zeno é provavelmente o personagem dessa lista que mais mistura possibilidades com feitos. E alguns dos maiores feitos de Zeno passam muito batido pela galera que acompanha Hunter x Hunter. Vale lembrar que esse velho monstro diz a Silva que o seu En tem 300 metros. E sabemos que o En é uma grande medida para saber o poder de um personagem. Só para método de comparação, o En de Kaito não passa de 40 metros. Outra coisa que também passa batido, porque não acontece esse evento na obra, é que Netero contratou Zeno para lutar com um dos guardas reais, já que a função de Zeno ali era separar o rei dos guardas, e isso só seria possível lutando. Então, na cabeça de Netero, Zeno pelo menos conseguiria enfrentar um guarda real. Vale lembrar que fora da obra, quando Togashi categoriza os usuários de emissão, Zeno aparece ao lado de Meruem como um usuário extremo dessa categoria. E na minha opinião, de tudo que foi demonstrado até o momento de Hunter x Hunter, o maior QI de batalha da história é de Zeno, porque além de uma inteligência
assustadora, Zeno também é o ápice da experiência, já que ele tem em torno de 70 anos, e isso fica evidente quando, com poucas informações na luta contra Chrollo, ele consegue adivinhar todas as restrições do Skill Hunter. Claro que podemos interpretar a conversa dele com Chrollo no final dessa luta como se Zeno imaginasse que num 1v1 sério ele perderia para Chrollo, mas por tudo que foi demonstrado em Hunter x Hunter, se acontecesse um 1v1 entre Chrollo e Zeno, considerando que o roteiro não roubaria para Chrollo, eu apostaria 100% do meu dinheiro em Zeno Zoldyck. Em quarto lugar, Ziggy Zoldyck. Ziggy Zoldyck é um dos grandes mistérios da história de Hunter x Hunter, mas o pouco que sabemos sobre esse personagem já coloca ele num patamar muito acima de todos os outros. Começando que Ziggy Zoldyck é um sobrevivente ao lado de Netero de uma das expedições que já foram para o Continente Negro, e foi provavelmente nessa expedição que Ziggy Zoldyck trouxe a calamidade Ai, que conhecemos em Hunter x Hunter como Nanika. E talvez o maior feito de Ziggy Zoldyck que nunca vimos, mas foi citado pelo personagem anterior dessa lista, é quando Zeno diz que Netero foi o único a lutar com seu avô e sobreviver. E apesar de não ter como confirmar o momento onde isso aconteceu, na história, como Zeno conta, fica parecendo muito que isso aconteceu após o treinamento de Netero nas montanhas. Só que eu não coloco esse personagem mais acima dessa lista, primeiro porque ele é muito velho e, assim como Netero, ele já deve ter perdido muito do seu poder no auge. Segundo, porque, como eu disse, não tem como confirmar qual foi o momento onde essa luta ocorreu, mas eu posso te garantir que o Netero com metade da sua idade é mais forte do que o Netero que vemos em Formigas Quimeras, independente se ele sabia ou não utilizar o Buda. Em terceiro lugar, Jim Freaks. Chegando no nosso top 3, vem o pai ausente mais cachorro da história dos animes. Jim Freaks ainda não entrou em ação em uma batalha em Hunter x Hunter, mas mesmo assim ele tem feitos que podem ser considerados absurdos. Vale lembrar que é ele que está por trás da concepção de Grid Island, e provavelmente todas as grandes restrições que existem lá foram criadas pelo conhecimento absurdo de Jim. Temos o momento onde ele copia a habilidade de Leório no mangá. Jim diz para Pariston que aquela é sua habilidade, mas vale lembrar que ele descobre que Pariston queria saber qual era a habilidade dele, então provavelmente ele mentiu para Pariston. E copiar a habilidade de outras pessoas não é a habilidade de Jim, mas sim, Jim é um gênio tão absurdo de Nen que só de receber ou de ver uma habilidade ele consegue copiar. E é claro, temos a citação de Netero para Bisque que Jim está entre os 5 melhores usuários de Nen que ele conhece. E outro ponto que muita gente acaba desconsiderando e novamente entra naqueles pontos que passam batido, é que de certa forma, Jim é uma espécie de Gon adulto. Pelo que a obra mostra, Gon é tão talentoso quanto Jim, só que Jim desenvolveu e treinou durante sua vida toda. Todo o talento que Gon utiliza para se transformar no Gon adulto através do contrato de Nen foi herdado justamente do seu pai Jim. E esse é um feito muito absurdo de Jim que muitas pessoas acabam nem pensando a respeito. Em segundo lugar, Beyond Netero. E se eu trouxe o Jim, que é uma espécie de Gon adulto, agora vou trazer Beyond Netero, que é uma espécie de Netero no auge. Além de ser filho de Netero, Beyond Netero tem os mesmos feitos de Ziggy Zoldyck: visitar o Continente Negro e retornar de lá de boa. Só que a grande diferença dele para Ziggy e até mesmo seu pai antes de morrer é que Beyond Netero não tem 100 anos. Beyond Netero provavelmente tem a mesma idade de quando Netero foi considerado o homem mais forte do mundo. E assim como no caso de Jim, Beyond Netero ser extremamente poderoso é uma questão do roteiro de Hunter x Hunter, já que Jim desponta como um possível protagonista do arco do Continente Negro, enquanto Beyond Netero desponta como um grande vilão dentro de Hunter x Hunter. Então, ainda além dos feitos e das citações da história, que também são muito relevantes no caso desses dois, a própria trama de Hunter x Hunter trabalha para que eles sejam extremamente poderosos. Beyond Netero atualmente está preso pelos Zodíaco, e o grande plano dele é chegar no Continente Negro e simplesmente fugir. E isso significa que provavelmente ele planeja deitar alguns Zodíacos na porrada. Sem contar que antes mesmo de partir para a morte certa e enfrentar Meruem, Netero fez questão de alertar o Zodíaco da ameaça que seu filho era. Um bom exemplo do que eu falei de que a própria trama de Hunter x Hunter trabalha para colocar Beyond Netero em um patamar muito acima dos outros personagens.
Em primeiro lugar, Don Freaks. Don Freaks é aquele típico personagem de anime que só o resumo do que é esse personagem já é um feito incomparável na obra. Dando um exemplo pra você de outros animes, ele é uma espécie de Roger, o rei dos piratas em One Piece, ou de Madara antes dele aparecer na Guerra Ninja. Personagens que antes mesmo de aparecer, pela forma que são citados, já sabemos que eles estão no topo do mundo. E no caso de Zig e Beyond Netero, eu considerei que sobreviver ao continente negro é um feito muito absurdo e que coloca esses personagens na parte de cima dessa lista. E se isso faz os personagens estarem alto nessa lista, imagina o que faz um cara que praticamente colonizou o continente negro e enquanto isso estava escrevendo um tutorial para ajudar a humanidade a chegar lá. Sem contar que continuamos na ideia de linhagens poderosas de Hunter x Hunter como os Zoldycks ou os Neteros, e aqui temos o Don Freaks, que mesmo ainda não sendo confirmado um parente de Jin e Gon, ele provavelmente é, e também é a representação do que é poder em Hunter x Hunter. Dito isso, pessoal, esse é o meu top 10 de Hunter x Hunter, mas agora vou trazer algumas menções honrosas aqui pro vídeo. A primeira é sobre Killua. Killua, utilizando o seu Godspeed, está muito próximo, na minha opinião, dessa lista. Na verdade, em teoria, poucos personagens, inclusive dessa lista, conseguiriam ter algum tipo de resposta contra o Godspeed. Mas aqui eu trago novamente a cartada da trama e muito dificilmente Togashi colocaria Killua em um patamar tão alto assim, sendo um protagonista que ainda é criança. A segunda menção é para a segunda príncipe Camila, que apesar de ter uma habilidade absurda, talvez mais poderosa que as outras dessa lista, ela tem uma fraqueza muito simples e evidente. Outra menção muito importante é o quarto príncipe de Serdonihi. No último capítulo lançado até o atual momento desse vídeo, descobrimos que quando se trata de batalha, o futuro paralelo dele, que é uma habilidade poderosa, tem muitos problemas ainda. E para finalizar, a última menção é Kaito / Reina, ou seja, a ressurreição do Kaito, que apesar de na teoria ser possivelmente muito poderoso, já que é um usuário de Nen que se tornou uma formiga quimera, a realidade é que a obra não dá informação nenhuma de como foi essa ressurreição. Esse top 10 foi baseado no que aconteceu até o momento atual de Hunter x Hunter, considerando o mangá, mas também considerando os possíveis caminhos que a trama de Hunter x Hunter está seguindo, e considerando também as possibilidades para o que vai acontecer no futuro de Hunter x Hunter. Eu vou citar alguns personagens que provavelmente em breve tomarão seus lugares nesse top 10. Apesar da brincadeira com Silva, Silva é um dos personagens que provavelmente com um pouquinho mais tempo de tela vai aparecer e despontar como um dos mais fortes de Hunter x Hunter. O rei de Kakin na sub também é um provável competidor que pode alcançar o seu posto nesse top 10. Assim como a rainha da destruição em Hunter x Hunter, Morena, também pode ter o seu lugar nessa lista. E é claro, já citado Tserdonehi, que além de ter chance de entrar nessa lista, ele tem grandes chances de ser um dos primeiros colocados, mas até o atual momento ele não é. E é claro, pessoal, que além de ser muito complexo ranquear os personagens de Hunter x Hunter, como eu já falei, muito dessa lista também tem minha opinião. Mas apesar de achar que alguns de vocês podem alterar algumas posições, a realidade é que eu acho que os 10 personagens mais poderosos de Hunter x Hunter, sem sombra de dúvidas, vivos atualmente, são esses. Então, do mais é isso, pessoal. Coloquem aí nos comentários qual é o seu top 10 de Hunter x Hunter. Eu sei que muita gente que só viu o anime pode ver um vídeo desse e achar que eu estou ficando louco, mas eu te garanto que o pessoal que acompanha o mangá pode não achar essa lista perfeita, mas sabe que pelo menos ela é coerente com tudo que foi apresentado até o momento. Então, do mais é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo do Nerd Lane.